Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Quarta-feira, meu povo, é Giro Momento Hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia, me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, como eu estava dizendo, quarta-feira é Giro Momento Hipertexto. Ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana. E também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Não entendi muito bem esse conceito. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo dessa palavra-chave, nós fazemos associação com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra adoração. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra adoração? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você ajudar as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Quando nós falamos de adoração, poderíamos pegar vários textos da Bíblia que vão citar, vão apresentar essa ideia de adoração. Mas eu acho interessante nós irmos para o cerne ali do Antigo Testamento e o cerne da nossa vida também, que é os próprios 10 mandamentos, especificamente o segundo mandamento, que está lá em Êxodo 20. Nós vamos ler aqui exatamente do verso 4 até o verso 6. E aqui o texto vai dizer assim, ó: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, no segundo mandamento, Deus fala que nós não podemos fazer imagem de escultura, nem prestar culto a ela, fazer uma adoração a ela. Por que Deus cita esse aspecto? Depois nós vamos olhar a segunda parte do mandamento. Deus fala sobre isso porque Ele é o centro da nossa vida. Então, pegando esse conceito que nós estudamos essa semana ali sobre o santuário até esse momento, nós podemos entender do porquê Deus falar que nós não podemos prestar culto a outra coisa. Por quê? Deus é o criador de tudo. Deus morreu por mim e por você, para que pudéssemos estar vivos lá na eternidade. Ele pagou o preço que era necessário para que isso pudesse acontecer. E isso é apresentado aonde? Lá no santuário. Então o santuário é uma forma clara, uma forma didática de ensinar para o pecador a consequência do pecado e todas as outras ações que nós vimos. Falamos um pouquinho das festas, falamos um pouquinho da estrutura do santuário, mas tudo isso para reforçar a adoração ao Deus verdadeiro. Então, por que eu não posso adorar uma imagem de escultura? Por que eu não posso adorar algo que não seja o próprio Deus? Exatamente por causa disso. Se eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, eu estou tirando a adoração de Deus. Então, se eu pego uma imagem, eu adoro essa imagem. Se eu pego um aparelho de celular, eu adoro esse aparelho de celular. Se eu pego qualquer emprego, dinheiro, estou adorando isso no lugar de Deus, eu estou descumprindo o mandamento divino. Eu não estou adorando a Deus da forma que Ele é para ser adorado, porque somente Ele merece adoração. Então, a minha vida, a sua vida, deve ser focada em Deus, focada nesse aspecto claro de quem é o nosso Criador, de quem é o nosso Redentor, de quem é o nosso Salvador. Nós podemos também olhar para outros aspectos apresentados lá em Apocalipse. Quando nós estudamos ali Apocalipse 14, nós vamos ver que a primeira mensagem angélica pede para que nós voltemos a adorar o Criador de todas as coisas. Então, entende como o conceito de adoração ao Deus verdadeiro, ela é fundamental, ela é necessária, ela precisa acontecer isso. Mas e a sequência do mandamento? Porque ele vai dizer que ele traz algumas consequências para aqueles que não adoram e as consequências para as pessoas que adoram. Mas por que essa consequência? Por uma coisa simples. A partir do momento que você faz algo que lhe faz bem,
algo que Deus ordena que você faça, você vai colher bons frutos disso. Então, uma coisa muito clara: se eu adoro a Deus de forma correta, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de eu entregar a minha vida completamente a Deus? A salvação. Então, entende como eu seguir os passos de Deus está associado a uma consequência boa? Agora, o que acontece se eu não adoro a Deus? O que acontece se eu adoro qualquer outra coisa? Se eu não entrego a minha vida a Cristo Jesus? Eu vou sofrer a consequência da morte eterna. Então, uma consequência boa está relacionada a seguir a Deus. Então, uma consequência ruim está relacionada a eu não seguir a Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher qualquer coisa. Nós podemos adorar o que nós quisermos. Nós temos essa opção de escolha, esse livre-arbítrio. Só que, a partir do momento que eu escolho não adorar a Deus, a partir do momento que eu escolho não entregar a minha vida a Cristo Jesus, eu vou sofrer a consequência disso, que é ter a morte eterna. Agora, a partir do momento que eu escolho seguir a Cristo, eu escolho adorar a Deus verdadeiramente, independente de aonde eu esteja, não uma adoração somente dentro da igreja, que é importante, mas uma adoração na vida completa. Então, eu ter aquele momento de devoção diário, eu ter aquele momento de demonstração para o meu irmão, para o conhecido, para o meu vizinho, que eu sou cristão, a minha apresentação dentro do serviço, minha apresentação na faculdade, na escola, enfim, eu demonstro que eu estou adorando a Deus em todas as ações. Estou demonstrando que Deus é o centro da minha vida. Estou apresentando Cristo para as outras pessoas. Para as pessoas que conhecem a Cristo e para as pessoas que não conhecem a Cristo. Por quê? Porque eu estou observando aquilo que Deus me ordenou. E se eu adoro Ele, se eu foco a minha vida nele, a minha vida vai demonstrar todas essas ações. Então, a consequência direta é um relacionamento mais próximo de Cristo. A consequência direta é uma vida mais ligada com Jesus e, consequentemente, eu vou ter a vida eterna. Não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, no qual eu estou aceitando, no qual eu estou entendendo, no qual eu estou crendo. Estou crendo no sangue dele que pode me salvar. Agora, se eu coloco um celular não pode me salvar. Agora, se eu coloco meu emprego não pode me salvar. Agora, se eu coloco uma pessoa, essa pessoa não pode me salvar. Então, entende qual é a importância fundamental da adoração a Deus? Então, entendendo esse conceito, nós podemos voltar ali para o Antigo Testamento, olharmos para a estrutura de Israel e entendermos por que Deus se colocou no centro de Israel. Porque o santuário era tão importante. Porque ele queria mostrar para a nação de Israel a importância de uma adoração verdadeira, correta, uma adoração focada nele, porque somente ele tem o poder de salvar. E, como você bem sabe, se você olhar para a história de Israel, tivemos muitos altos e baixos, muito mais baixos do que altos, porque quando o rei estava próximo de Deus, a nação estava próxima de Deus. Agora, quando o rei se afastava de Deus, a nação se afastava de Deus. Então, a partir do momento que os líderes caminhavam em direção a Cristo, as pessoas caminhavam em direção a Cristo também, a grande maioria. Agora, a partir do momento que as pessoas se afastavam de Cristo, os líderes, as pessoas também iam junto nessa caminhada. Por quê? Nós influenciamos outras pessoas. Então, você influencia uma outra pessoa. Talvez você seja um líder na tua igreja. Talvez você não seja um líder na tua igreja. Mas saiba, pessoas são influenciadas por você. A sua relação com Cristo Jesus vai influenciar pessoas, a morte ou a vida. Então, tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Adore Ele de verdade. Foque a sua vida nele e você colherá as consequências boas, as bênçãos que Deus prometeu. E a maior delas, que é passar a eternidade ao lado de Cristo, aceitando todas as outras coisas, porque nós precisamos ter uma adoração verdadeira e completa e não parcial. Então eu adoro a Cristo e eu aceito tudo o que Ele me fala. As coisas que eu gosto de fazer e as coisas que eu não gosto de fazer. As coisas que eu quero mudar e as coisas que eu não quero mudar. Então, nós precisamos realmente deixar Jesus trabalhar no nosso peito, nos transformar. E desta forma, o nosso caráter será alterado, transformado, parecido mais com o caráter divino. E aí, passaremos a eternidade ao lado de Cristo, ao lado dos entes queridos, ao lado dos salvos, louvando e bendizendo o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Pai, e se entendemos um pouquinho mais hoje sobre adoração no foco, olhando para a Tua palavra, Pai, para as Tuas ordenanças. Pai, entendemos que quando nós focamos e adoramos a Ti em verdade e em espírito, temos uma transformação da nossa vida, meu Pai.
que nada, absolutamente nada, pode substituir a adoração verdadeira a Ti, Pai. Não é um emprego, não é um celular, não é um videogame, não é uma pessoa, não é o dinheiro. A adoração deve ser focada única e exclusivamente em Ti, meu Pai. Trabalhe em nós, para que possamos cada vez mais abrir o nosso coração para Ti, para que cada vez mais o Senhor possa fazer morada no nosso peito, para que o Senhor continue trabalhando em nós, para que aquela boa obra que um dia se iniciou possa se concluir antes do retorno glorioso de Cristo Jesus, meu Pai. Trabalhe no nosso peito, nos transforme, meu Pai, porque a partir do momento que nós deixamos o Senhor fazer isso, o Senhor nos dá força, sabedoria, o Senhor nos dá os Teus dons para que possamos continuar caminhando em Tua direção, Pai. Que sejamos uma luz nesse mundo de trevas, que possamos influenciar pessoas a entregar a vida ao Senhor também. E desta forma que possamos todos nós passarmos a eternidade ao Teu lado, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos ali são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo, mas também você recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Então deixa o seu like também, compartilha com seus amigos, colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso galera, um forte abraço a todos e até mais!